Nosso tema para este mês, Minha Família é um Projeto de Deus. Temos ouvido do Senhor palavras abençoadoras que falam sobre a importância de olharmos para a família com olhos reflexivos que possam trazer dentro do nosso coração, trazer para nós a responsabilidade que temos no seio da nossa casa e a diferença que cada um pode fazer. Eu quero pensar um pouquinho nesta hora sobre arqueiros e suas flechas. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. A metade do Salmo 127, os 3 últimos versículos. E eu quero ler juntamente com a igreja. Salmo 127, de 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém? Irmão Geraldo Dimas, ore ao Senhor. Amém. Sim, Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Sim. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto apresenta alguns personagens que compõem o versículo para nos dar entendimento daquilo que Deus deseja falar-nos. Temos aqui a pessoa de Deus, que é o autor da vida, o Senhor da história, aquele que de fato é soberano sobre tudo e sobre todos. Temos os filhos, que são aqui ilustrados por flechas, herança do Senhor. Temos os pais, protagonizados como arqueiros, como homens valentes, como homens poderosos. Os pais, papai, mamãe, nessa representação. E temos os inimigos que chegam à porta, que nós podemos dizer que são todos os tipos de oposições, que vêm contra a nossa casa, que vêm contra a nossa família. E meditando neste salmo, pedindo a Deus a palavra, Deus trouxe-me ao coração arqueiros e suas flechas. Primeiro, falando aos pais, gostaria de dizer a você, papai e mamãe, ouça, as flechas são carregadas pelo arqueiro. O texto nos diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão, como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. As flechas são carregadas pelo valente. A aljava
era o estojo que o arqueiro carregava nas suas costas o tempo todo, onde ele depositava as suas flechas, onde ele as mantinha ali para que sempre estivessem ao alcance das mãos. Então, pensando que o arqueiro, que esse valente é você, papai, é você, mamãe, que estas flechas são os nossos filhos, e que como arqueiro nós carregamos os nossos filhos. Mamãe é uma arqueira. Seus filhos são flechas. Seu útero, aljava, onde carregaste os seus filhos. Agora a aljava da mamãe e do papai são seus braços, onde carregam seus filhos para cima e para baixo, dando o carinho, acolhendo, amparando. E quando pensamos que os nossos filhos precisam ser carregados como flechas de um arqueiro, nós pensamos em carregar como alguém que é incumbido por Deus para cuidar, é incumbido por Deus de dar amor, é incumbido na responsabilidade de sustentar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O arqueiro é aquele que precisa cuidar das suas flechas, alinhando-as, não permitindo que elas empenem, ajustando suas penas, ajustando a sua ponta, afiando-a para que ela possa penetrar com poder quando assim for lançada. Somos os arqueiros deste tempo e os nossos filhos flechas. Nós precisamos carregar os nossos filhos. Pais precisam entender que Deus aqui, Ele declara que é feliz aquele que tem a sua aljava repleta de flechas, ou seja, Deus se alegra com uma casa onde há filhos. E nós, pais, precisamos carregar as nossas flechas, os nossos filhos, na aljava do nosso coração, na aljava dos nossos braços, na aljava dos nossos sonhos, na aljava de todo o potencial que temos. Precisamos carregar os nossos filhos na aljava dos nossos conselhos. Guardar essas flechas preciosas para que as lancemos na direção correta. Escuta, papai e mamãe, as flechas não foram feitas para ficarem sempre com o arqueiro. As flechas são fabricadas para o arqueiro, mas elas não pertencem ao arqueiro, porque essas flechas serão lançadas. Elas foram fabricadas para que sejam lançadas, e uma vez lançada não há retorno. Assim também, Deus traz os filhos como herança para nós, um presente, uma dádiva. Mas os filhos não são nossos. Eles não ficarão conosco para a vida toda. Nós precisamos entender, então, nos prepararmos para um dia lançá-lo na vida. Nos preparar para um dia nos desligarmos desta flecha. O propósito da flecha não é ficar para sempre na aljava. Os nossos filhos não nasceram para ficar sempre na dependência do papai e da mamãe, mas eles nasceram para serem construídos como homens, como mulheres capazes de andar de forma vitoriosa neste mundo, sendo flecha bem preparada. Assim os nossos filhos precisam ser preparados para a sociedade, preparados principalmente para o céu. Então, olhamos para estas flechas que estão conosco e entendemos que um dia elas serão lançadas, sairão dos nossos braços, sairão debaixo do nosso teto, caminharão com as próprias pernas. E se entendemos que
esse tempo de ficar com a flecha é limitado, precisaremos então aproveitar com sabedoria esse tempo, que é pequeno, para instruir essa flecha, para abençoar essa flecha, para amar essa flecha e preparar esta flecha. Temos, infelizmente hoje, uma sociedade em decadência, um mundo difícil, e talvez isso esteja refletindo a pontaria dos arqueiros, onde lançaram seus filhos, a pontaria desses valentes, que talvez não entenderam na dinâmica divina o alvo que precisaria ser proposto no coração deles para apontarem os seus filhos e os lançarem. Fico pensando, irmãos, que então precisamos treinar bastante, como arqueiros que somos, para apontar os nossos filhos. A palavra de Deus nos fornece um treinamento que é oportuno para adestrar as nossas mãos, adestrar a nossa mira, para nos fazer atiradores eficazes. Temos uma sociedade em decadência, como já disse. Escuta, talvez nesse tempo, e é o que temos visto, filhos super inteligentes, filhos que estão preparados para disputar as vagas neste mercado de trabalho difícil que temos hoje, filhos que estão preparados para brigarem pelo pódio deste mundo, mas filhos que não foram direcionados para o céu, que não foram lançados para alcançar a vontade de Deus. Então, pais, temos pouco tempo com os nossos filhos, a influência do mundo é muito grande, a influência da carne deles mesmos é muito grande. Nós precisamos então correr para trabalhar essas nossas flechas, apontá-los na direção correta, ajudá-los a encontrar a vontade de Deus para as suas vidas. Flechas estão sendo lançadas apenas para a expectativa terrena. Flechas estão sendo lançadas e acertando em cheio em alvos efêmeros, em coisas passageiras. Irmãos amados, igreja, pais que estão no Senhor, suas flechas precisam ser apontadas para o céu, para a pessoa de Cristo Jesus. A realidade da vida espiritual decadente de grande parte da geração presente reflete uma mira ruim dos pais, que às vezes prepararam o filho para vencer neste mundo, mas não preparou o filho para vencer as hostes espirituais da maldade, não preparou o filho para vencer as tentações do mundo, do inimigo, da carne, não preparou o filho para olhar para Jesus como o único e suficiente Salvador. Meus irmãos queridos, a Bíblia é o único manual que pode formar um bom arqueiro. Confiemos na palavra do nosso Deus, que pode de fato trazer-nos aquilo que necessitamos para fazer das nossas flechas armas poderosíssimas nessa geração. Ainda falando com os pais, arqueiros não desperdiçam flechas, bons arqueiros não lançam flechas sem necessidade. O arqueiro às vezes passa muito tempo sem usar uma única flecha, porque quando ele usa a flecha é pela necessidade. Ou seja, pais, cuidem das suas flechas e não as lance de qualquer maneira na vida. Há um tempo certo, há um momento certo. Nossos filhos não podem ser abandonados à própria sorte. Quantos pais estão dando aos filhos uma autonomia da qual eles não têm poder de gerência, eles não conseguem trabalhar porque ainda são imaturos,
e acabam se perdendo, e acabam tropeçando, e nós precisamos então segurar os nossos filhos na aljava da nossa admoestação, da doutrina no lar. Nós precisamos sustentar esses filhos na doutrina, na aljava de uma vida que possa ser livre dessa questão, quando assimilarem a responsabilidade e poderem viver essa responsabilidade. Quantos pais dão liberdade sem limite aos filhos, e isso não faz bem, porque muitos não têm nenhuma maturidade. Não lance o seu filho. Pais que eximem seus filhos de suas responsabilidades e inconscientemente estão os incentivando ao ócio, à preguiça. Cuidemos para não desperdiçarmos nossas flechas, porque elas vieram do céu, elas são herança do Senhor e precisamos cuidar delas. Pais estão lançando suas flechas ao ar, sem direção, sem alvo estabelecido. Nossos filhos não são descartáveis para serem lançados de qualquer maneira e em qualquer lugar. Miremos o nosso arco, papai e mamãe, miremos o nosso arco na direção do céu, e que as nossas flechas, os nossos filhos, possam repousar nos braços do Pai Eterno. Falando aos filhos, me lembro de uma ilustração que conta-nos sobre um arqueiro que estava trabalhando com um aprendiz, e esse arqueiro era o mestre, uma mira excelente, e após muitas lições, e após aquele aprendiz observar o mestre acertando no alvo sempre, a distâncias longas, um dia o mestre então convida o seu aprendiz para mais uma vez ir ao treinamento. E antes que o aprendiz tomasse o arco e a flecha nas mãos, o arqueiro colocou sob uma árvore um alvo, tomou uma distância de 100 passos, vendou os seus olhos, esticou o arco e lançou a flecha. E ela passou distante do alvo, ela passou distante da árvore, e o aprendiz ficou meio que não entendendo o que aconteceu. Mas mestre, eu pensei que o Senhor ia me ensinar que pela experiência, até mesmo de olhos fechados, o Senhor acerta o alvo. E ele disse: não, essa é a maior de todas as lições que você precisa entender, que você nunca acertará o alvo se você não o vê. E pensando nessa ilustração, nós entendemos que, filhos, vocês só acertarão o alvo se vocês o enxergarem, se vocês o visualizarem no seu coração, se tiver diante dos seus olhos esta proposta, esse propósito. Nós não acertamos aquilo que não vemos, aquilo que não queremos, aquilo que não sonhamos. Esse ver é sonhar, é idealizar. Filhos, vocês só alcançarão o alvo que vocês idealizarem no coração, aquilo que vocês desejarem na alma de fato. Vocês são essas flechas e não podem passar longe do alvo, pelo menos do alvo proposto para vocês no Senhor. O texto está dizendo para os filhos que são uma herança do Senhor. Herança é algo que recebemos, não é algo que nós trabalhamos para ter, não é aquilo que o nosso trabalho granjeou. Filhos são herança.
Vocês, filhos, por mais que nasceram em um tempo determinado, em um momento determinado da história, ainda que a modernidade traga ao seu coração, ou independente do tempo em que você esteja, você seja marcado pelo seu tempo, pelas influências, mas você não pode esquecer-se. Você é a herança do Senhor, ou seja, você é um presente de Deus para este mundo, e como presente de Deus para este mundo, você precisa fazer a diferença. Vocês são chamados herança do Senhor, porque pertencem a Ele, e precisam aproximar-se dEle nesse tempo. Não adianta, filho, você viver a sua vida como flecha, que se distancia do alvo a cada dia, que voa para longe. Talvez papai e mamãe lançou você numa direção, mas você, com a força do vento, aproveitando algumas questões, você está se distanciando do alvo, e se aproximando do alvo do coração, do alvo da carne. Flecha, filhos, visualizem o alvo proposto por Deus para você. Papai e mamãe, que são servos do Senhor, têm lançado você no alvo que é Jesus. Não desvie a rota. O texto também nos ensina aqui: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que tem filhos. Felizes os pais, feliz é a mamãe e o papai, por terem filhos. E se são felizes é porque estes filhos geram para os pais a alegria, a felicidade. Feliz aquele que tem filhos, porque esses filhos, na proposta divina, são promotores de felicidade. Estes filhos são promotores de felicidade. Bem-aventurado. Bem-aventurado esse homem, feliz esse homem, esta mulher. Filhos, vocês precisam ser, através do convívio diário no lar, motivo de felicidade para o coração dos seus pais. É uma proposta de Deus. Se pesa sobre os ombros dos pais tantas responsabilidades com você, filho, você também tem algumas responsabilidades, e uma delas é em proporcionar ao coração do papai, ao coração da mamãe, alegria. Hoje é dia das mães, e como eu tenho certeza que as mães amam serem homenageadas, serem reconhecidas, ganhar presentes, como é bom e como é necessário esse tempo de celebração, de reconhecimento. Só que, filhos, escutem, a alegria completa do coração da mamãe não pode apenas se resumir a um dia no ano. A mamãe, ela ama muito mais do que o presente que ela ganha no Dia das Mães. Ela ama o seu respeito diário, a sua obediência diária, a ajuda naquilo que você pode, nas tarefas de casa, o sim quando ela te dá uma palavra e espera ouvir dos teus lábios o sim. A palavra branda, ela não deseja ouvir da tua boca a reclamação, a ira, a arrogância. O acolhimento do conselho da mamãe, isso sim faz com que a mamãe seja feliz, faz com que o papai seja feliz. Então, flecha, filho, entenda isso. Você precisa ser alguém que proporcione alegria no seu lar, e para isso você precisa deixar que Deus trabalhe em você, deixar que Deus esteja afiando a ponta da sua flecha, te ajudando a cada dia, trabalhando em você. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 15, 20: o filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Há uma grande diferença entre sabedoria e tolice.
O filho sábio cumpre a missão de trazer felicidade ao seu lar, mas o tolo, ele aborrece o coração dos seus familiares. Ele é propósito de incômodo, de tristeza, de aflição, muitas vezes de preocupação para os pais. Porque os pais se aborrecem ao ver um filho que está trilhando um caminho desagradável, que está fazendo coisas desagradáveis. Então, filho, você é uma flecha. Você é uma flecha que desceu do céu, mas você é uma flecha que precisa ser apontada de volta para o céu, porque Deus é Senhor da sua vida. Reconheça-o. Você é uma flecha que precisa dar à sua casa a alegria que ela merece. Você é uma proposta de Deus para a felicidade. Quando o filho está para nascer, quando a mamãe e o papai reconhecem a gravidez e recebem a notícia com alegria, que maravilha, como é bom para uma família estruturada receber esta palavra. Vai chegar alguém novo, mas esta alegria não pode ser desfeita na adolescência, na juventude, na fase adulta. Precisamos ter motivação de alegria em todo o tempo. Escuta, querido, a sua sabedoria, ela não tem a ver com as notas que você tira no colégio, ela não tem a ver com o volume de conhecimento que você guarda na sua mente. A sabedoria não tem a ver com o conhecimento humano, mas a sabedoria, ela é de fato temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, a palavra nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Filhos que temem a Deus, entendem que são herança dele e fazem diferença na sua casa. Fazem diferença na sua vida, fazem do lar um lugar abençoado, fazem da casa onde residem um lugar onde cada integrante da família tem prazer em estar, onde aquele que está fora, lá no colégio, tenha desejo de voltar para casa, onde o papai ou a mamãe que está trabalhando tenha desejo de voltar para o lar. Porque isso não é realidade de todos nesse tempo. Há pessoas que, se pudesse, estavam distantes sempre da casa, porque o lar não é um lugar onde há harmonia, onde há alegria, onde há prazer. Filhos vão se fortalecendo com o tempo, e os pais vão envelhecendo, né? A vida segue o seu curso natural. Mas o texto nos diz no versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Ou seja, os filhos que dão alegria aos pais, que alegra o lar, eles serão também aqueles que vão estar junto aos pais, enfrentando as dificuldades, falarão com os inimigos à porta, ou seja, as dificuldades batem à porta da nossa vida, da nossa família, mas a família está junta, os pais, os filhos unidos, combatendo os inimigos, trabalhando os problemas. Os pais não estão sozinhos, muitas vezes já debilitados, e esse texto fala também que os filhos não devem abandonar seus pais, não devem abandonar seus pais. E nós pensamos que Deus, lá no Gênesis, ele dá ao homem uma incumbência. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Deus dá essa incumbência ao homem, mas isso não tem a ver com o abandono aos pais. O filho, com certeza, agora casado, ele tem a sua família, ele tem novas propostas, mas pai e mãe nunca podem ser desprezados.
pai e mãe nunca deverão ser esquecidos, e você, filho, pode sim ser alguém que vai ajudar, ser alguém que vai sustentar, ser alguém que vai estar com os pais para enfrentar também os problemas que muitas vezes chegarão na saúde do pai, na saúde da mãe. No tempo em que as forças se vão, no tempo em que a cor do cabelo vai mudando, né? Então nós precisamos pensar nisso, filhos queridos. Quando os inimigos chegarem às suas portas, à porta da sua casa, que você possa estar unido com seu papai, unido com a sua mamãe para enfrentar. E que esses inimigos que chegam à porta não sejam atitude sua, talvez do próprio lar, trazendo dificuldade para o próprio lar. Pais, sejam bons mordomos e arqueiros, cuidem da herança que Deus lhes confiou. Filhos, promovam alegria e honrem os pais todos os dias. Que Deus assim nos abençoe nesta palavra, nesta reflexão, que Ele continue abençoando-nos, produzindo ao nosso coração entendimento da sua voz, fazendo-nos entendidos daquilo que Ele deseja para a nossa vida, para a nossa família. Minha família, um projeto de Deus, amém? Sua família é um projeto de Deus. Lute por ela, trabalhe junto a ela, seja diferencial na sua casa. Vamos orar mais uma vez, e logo após a oração, irmão Edson trará a lição da Escola Bíblica Dominical ao nosso coração. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela palavra do Senhor que reúne, Pai, deste conjunto, aquilo que precisamos. Obrigado pela tua palavra, que é um manual para todo bom arqueiro, para que toda flecha, Pai, ela consiga manter o seu curso e alcançar o alvo da salvação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem ajudado, e esta palavra com certeza é parte desta ajuda para este dia. Obrigado mais uma vez pela vida das mamães, que a tua graça seja sobre cada uma, no nome de Jesus, amém, amém.